Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a nossa primeira experiência de gravação online, né? Fazer uma gravação para um conteúdo online para nossa disciplina de redes, isso em razão da nossa pandemia do Covid-19. Então ainda a gente está se ajustando, vou tentar fazer aqui o melhor possível, tá? Dando sequência ao conteúdo que a gente estava vendo na matéria durante as aulas, a gente finalizou a camada de aplicação e agora a gente vai entrar na próxima camada do modelo TCP/IP, que é a camada de transporte. A camada de transporte, né, ela fica logo abaixo da camada de aplicação, onde a gente tem os protocolos TCP e UDP. Todos os protocolos da camada de aplicação, né, os que a gente estudou, eles vão precisar de um protocolo da camada de transporte para dar suporte para as aplicações. Bom, basicamente, a camada de transporte, eu já comentei algumas vezes isso, né, ela serve como um suporte, uma comunicação lógica entre os processos que estão rodando nos hospedeiros. O que seria isso? Eu tenho as máquinas rodando a aplicação, né, uma aplicação de rede são processos rodando em máquinas separadas, né, processos independentes rodando em máquinas diferentes ou não, né, mas em geral máquinas diferentes, que vão se comunicar através de uma estrutura de rede. E a camada de transporte faz o quê? A comunicação lógica entre esses processos remotos. Então, além da conexão entre esses processos, na camada de transporte é onde ocorre a segmentação. Eu também já comentei que quando a gente vai transmitir alguma coisa para a internet, a gente não pega aquela quantidade de bytes e manda tudo de uma vez. A gente segmenta esses bytes em pacotes menores. E a gente vai mandando esses pacotes um a um na rede. Né? Na origem ele vai fazer a segmentação e no destino ele vai reorganizar esses pacotes. E os dois protocolos que a gente vai estudar no nosso conteúdo são os protocolos TCP e o nosso protocolo UDP. Claro, tem outros protocolos, né? A gente pode citar o SCTP, né, por exemplo, na camada de transporte, mas a gente vai trabalhar em cima de TCP e UDP na nossa disciplina. Falando sobre a segmentação, por exemplo, né, o nosso protocolo TCP, ele tem um dado aqui que ele é gerado na aplicação, esse dado é segmentado em alguns segmentos e isso é enviado através da infraestrutura de rede. Como pode acontecer que ao longo da transmissão esses dados peguem rotas diferentes e, por consequência, pode ocorrer deles chegarem fora de ordem, o protocolo TCP, por exemplo, ordena esses pacotes para que tudo suba para a aplicação de maneira organizada. Então, na origem eu vou segmentar e no destino, quando eu uso, por exemplo, o TCP, eu vou organizá-los e juntar esses pacotes novamente para mandar para a aplicação. Bom, a camada de transporte oferece um suporte à comunicação para aplicações rodando em computadores remotos. Lembrando, todas as aplicações que eu desenvolvo ou que eu uso, elas obrigatoriamente têm que ter um protocolo da camada de transporte. E aí, cada protocolo depende, né, cada aplicação vai escolher o seu protocolo, depende das características dele. Né? O que eu preciso nessa aplicação? Eu preciso de confiabilidade, eu preciso de um tempo de resposta rápido. Tudo isso depende, tudo isso vai influenciar na nossa escolha sobre o protocolo da camada de transporte. Lembrando dessa figura que a gente já discutiu, né? Onde numa figura eu não tenho nenhum controle, mas os dados chegam muito mais rápido. E na outra figura a esteira vai um pouco mais lenta e origem e destino conversam o tempo inteiro. E aí começam as questões, né? Quando eu vejo, por exemplo, um YouTube ou um Netflix, a pergunta que eu faço é: qual que é o protocolo de transporte que esses caras utilizam? Né? Eu sei que está rodando uma aplicação, o YouTube está lá, um HTTP que faz um streaming de vídeo, mas o que eu uso a língua de transporte? Ou no Netflix? Né? O que eu analiso? Preciso de velocidade, eu posso perder dados no meio do caminho ou não. Cada um que está vendo esse vídeo já deve ter pensado, usa isso ou usa aquilo, né? Agora, comparando Netflix e YouTube com uma transmissão ao vivo, qual que é a diferença? A gente nota que, por exemplo, no Netflix, a gente não perde pacotes. Né? Se a nossa internet estiver lenta, se a gente tiver uma latência alta ou problema de largura de banda mesmo, né? A gente vê que o vídeo vai pausando, né? Ele vai tendo algumas paradas ao meio do caminho, mas o conteúdo ele é reproduzido na íntegra, ou seja, eu consigo assistir o meu vídeo inteiro, independente das pausas. Né?
chega uma hora que você fica meio irritado, você acaba parando, né? Porque você não aguenta ficar com tanta pausa. Mas o vídeo vem inteiro. Quando eu trabalho numa transmissão ao vivo, você pode perceber que quando está sendo transmitido, quando ocorre alguma pausa na transmissão, quando ela volta, você perdeu um pedaço, né? Ou seja, eu perdi pacotes. E aí ele foi dali para frente, ele atuou dali para frente. Olha, por exemplo, o nosso WhatsApp. Como é que vocês acham que o WhatsApp vai trabalhar? Uma TCP ou em cima de UDP? Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar em cima dessas plataformas, né, das nossas necessidades, para ver o que a gente usa como transporte. Em resumo, a gente tem essa característica aqui, né? Nossa camada de transporte. Quando eu vou trabalhar em cima de IP, sobre voz, né, telefone IP e vídeos, transmissões ao vivo, eu quero velocidade, um baixo overhead, não preciso de confirmação e não reenvia dados, que é o caso da transmissão ao vivo, né? Que a gente acabou de falar. Overhead por quê? Eu tenho que ter o mínimo de informações possíveis para que meu sistema operacional não fique sobrecarregado processando informações. Eu não confirmo o que chegou ou não e o destino, a origem dos dados não reenvia nada. Né? Se perder, paciência, trata os dados dessa maneira e segue a vida. Já quando eu falo de aplicações HTTP, e-mail, transferência de arquivos, eu já preciso o quê? Confiabilidade, confirmar o que chegou para que se algum pacote não chegou, a origem reenvie os pacotes. Eu ordeno esses pacotes. Você imagina, se você está fazendo um download de um arquivo muito grande e desse arquivo inteiro você perdeu um pacote de 1K. E aí quando você passou algumas horas baixando esse arquivo vem corrompido por causa de 1K. Então é melhor você garantir as transmissões do que você ter uma melhor performance, que é o que acontece no nosso DP. Né? Então, como eu falei, TCP controla, além de ter essa confiabilidade, né, ele controla congestionamento e fluxo e ele faz o estabelecimento de conexão. O que isso quer dizer? Eu não solicito nenhum arquivo do meu servidor sem antes ver se o seu servidor está disponível. Isso é o que a gente chama de three-way handshake. Vocês vão ver isso no material de estudo. Né? Agora, o nosso DP, eu vou trabalhar com a teoria do melhor esforço. Né? Sem garantir atraso, sem nenhum tipo de garantia, só garantindo que o que eu vou colocar ali vai fazer o melhor para chegar, mas pode ser que se alguma coisa fique pelo caminho, né, seja perdido no meio do núcleo de rede, e também não consigo garantir a ordem que esses caras vão chegar no seu destino. Olha essa imagem aqui, quando eu estou jogando um jogo online, por exemplo, um jogo de futebol, o que eu uso de protocolo? TCP ou DP? Ou quando eu uso um jogo, né, todos pensando em nível jogo online, né, claro, por causa da disciplina de redes. Quando eu jogo um LoL, por exemplo, né, o que eu uso como protocolo? A questão é que hoje as aplicações são tão complexas que cada aplicação ele vai abrir um socket para determinadas funções. Né? Ele não trabalha com um único socket. Então, por exemplo, se eu estou falando do meu WhatsApp, eu estou falando que para efetuar a ligação eu vou usar o DP. Porque tem o menor overhead, né? Os tempos são mais rápidos, a transmissão é mais rápida, não tem reconfirmação, não tem espera, não tem retransmissão de dados. Imagina você numa ligação e os dados estão sendo retransmitidos, chegando fora de ordem, né, por causa por algum motivo de retransmissão. Só que quando eu quero enviar algum texto ou envio de imagens, né, ou vídeos, que aqui não aparece por causa da minha imagem, eu já estou usando uma porta TCP. E aqui tem o número das portas que eu estou utilizando. Né? Já nos jogos, ó, depende também. Ó, quando eu estou trabalhando como um cliente desse jogo, eu já estou trabalhando com DP. Mas quando eu estou trabalhando como modo espectador, eu já trabalho com DP e TCP. E eu tenho conexões HTTP e HTTPS que são em TCP. Então, dependendo da minha aplicação, da complexidade dessa aplicação, eu posso abrir mais de um socket para essa aplicação. E esse socket vai fazer uma função específica, e essa função específica tem características específicas sobre como ela deve interagir na rede. Multiplexação e demultiplexação. Esse cara também é responsável por que a gente chama de multiplexação e demultiplexação. E o que é multiplexar e demultiplexar? Multiplexar, eu estou pegando várias entradas e jogando no único canal de comunicação.
E demultiplexar é o inverso. De um único canal de comunicação, eu tenho várias saídas. O que isso se aplica à camada de transporte? Quando eu vou enviar qualquer dado para uma outra máquina, para um host, um sistema final remoto, o que está acontecendo? Eu tenho o endereço IP dessa máquina. Então eu vou enviar da minha máquina, ou um servidor vai enviar para a minha máquina. Ela pegou e enviou para o meu endereço IP. Só que quando chega na minha máquina, o que acontece quando essa comunicação chega? Eu estou com uma dezena de abas abertas aqui. Eu posso estar acessando meu e-mail, eu posso estar gravando esse vídeo, eu posso estar com o Moodle aberto, eu posso estar com uma série de páginas, ou com a página do UOL aberta. E a questão é, esse pacote que chegou na minha máquina, que está no endereço correto, né, está com o meu endereço IP, para qual aplicação direcionar ela? Quem vai fazer esse direcionamento da aplicação ou do processo que vai estar rodando é a minha camada de transporte através do que a gente chama de portas, né? Ou do nosso socket, né, que é o que determina a porta. Então eu tenho aqui um socket que é aberto entre aplicação e transporte, que é acionado pelo meu processo 3, que vai enviar uma mensagem para o servidor num processo P1 no servidor. E esse socket vai ficar aberto trocando mensagens. O mesmo acontece. Eu tenho o processo aqui P2 no servidor que está trocando informações com o processo P4 em alguma outra máquina na mesma rede ou não. Então, a multiplexação, o remetente vai multiplexar os dados, ou seja, ele vai, as diferentes aplicações rodando vão colocar informações na rede, dando o quê? No cabeçalho o endereço da porta daquela aplicação. E, contrapartida, no destino vai ser demultiplexado para que você direcione isso para a aplicação correta, para o processo correto, aquelas informações. Essa parte de multiplexação e demultiplexação, o cabeçalho dos meus protocolos de transporte sempre começam com a informação de porta, né? Sempre vai começar com essa informação de porta. Porta de origem e porta de destino. Quando a gente analisa o cabeçalho, tanto TCP quanto DP, a gente nota que a porta de origem e a porta de destino, o cabeçalho tem 32 bits, né? Então a porta de origem ocupa 16 bits, destino ocupa 16 bits. Ou seja, cada porta de origem, as portas de origem e de destino, a gente tem 65.535 possibilidades de portas. Dessas 65 mil portas, 1023, de 0 a 1023, são o que a gente chama de well-known ports. As portas bem conhecidas, que são reservadas para os protocolos abertos, tipo HTTP, FTP, DNS, assim vai. Então, a gente sabe que um servidor HTTP sempre vai rodar na porta 80. Eu não vou fazer uma aplicação que rode na porta 80 também. Isso eu separo somente para o HTTP. A partir da 1024, aí sim eu posso definir isso como uma aplicação que eu queira criar. Varredura de portas. Quando a gente olha, né, existem softwares, inclusive podem ser feitos em Python, que faz a varredura de porta para ver o que está disponível ou não. E nessa varredura de portas, o que ele faz? Ele se conecta, tenta se conectar à máquina e vê se aquela máquina responde para aquela determinada porta. E aí ele faz um relatório sobre quais portas estão disponíveis para conexão na máquina. Um software que faz isso é o que a gente chama de Nmap, por exemplo. É um software gratuito, você pode instalar e falar assim, olha, eu quero que você verifique todas as portas que estão abertas na minha máquina. Ele faz uma varredura e vê o que está aberto. Ou eu quero verificar todas as portas que estão abertas na minha rede. Ele vai fazer uma varredura da rede e verifica todas as portas. Então aqui tem um exemplo, eu fiz a verificação em um determinado endereço IP, e aí ele falou que nesse endereço IP tem 66 portas fechadas, né? E das portas abertas, tem duas portas abertas, a 80 e a 443. Duas portas TCP para o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS. Tudo bem? E o TCP e o DP? O TCP e o DP, pessoal, eu vou pedir para vocês lerem esse conteúdo em casa. Depois eu vou explicar como é que vai funcionar essa leitura. Mas só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o protocolo TCP, o cabeçalho do protocolo TCP, e esse é o cabeçalho do protocolo DP. Então, aquela história que a gente fala de overhead, a gente vê quantas informações precisam ser processadas no DP, só tem 4 informações, né? Então, eu tenho 64 bits de processamento que eu preciso realizar. E no meu protocolo TCP, eu tenho todas essas informações que são processadas. Então, os dois começam com porta de origem e destino, né? No DP eu tenho o tamanho do pacote, que também isso tem no nosso TCP.
um checksum, que é uma soma de verificação, também tem no nosso TCP, que só vê se o arquivo foi corrompido através de uma soma de verificação. Agora, já no TCP eu tenho uma série de informações como número de sequência, número de reconhecimento, que é usado, por exemplo, quando a gente envia um pacote e eu confirmo que esse pacote chegou através desse sequenciamento. O tamanho de janela, que é usado para fazer controle de fluxo entre origem e destino. Os flags indicando, por exemplo, se eu estou tentando sincronizar os three-way handshake, que é o sim, sim, YAC e YAC, que é a troca de mensagens feitas entre cliente e servidor antes de começar a transmitir, né, só para ver se o servidor está disponível, é feito através da setação, né, quando você seta os flags que estão aqui, o flag S, o flag A, né, são setados dessa maneira. Então, a gente já vê aqui que é muito mais complexo o TCP. Bom, pessoal, de introdução da camada de transporte era isso, né? Esse conteúdo, como eu já toda aula eu cito, mas aqui eu acho que vai ficar um pouco mais claro, se vocês acessarem a biblioteca virtual do Mackenzie, vocês vão ver que esse livro está disponível. Se vocês pegarem esse livro e olharem da página 135 para 141, lá no capítulo 3, eu fiz um resumo nesses slides dessas 6 páginas. E aí o que eu vou pedir para vocês? Darem uma olhada nessas páginas aqui, que é o conteúdo é, sobre o DP e o TCP. Tudo bem? Então aqui vocês precisarem desse conteúdo, vão dar uma lida lá e vão trabalhar em cima desse conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, obrigado novamente e até semana que vem com a nossa próxima aula à distância aí. Um abraço para todos. Qualquer dúvida, fico à disposição pelos canais de comunicação aí da instituição.